Teremos agora a palavra da nossa irmã Maria Alice, que vai falar sobre Maria de Nazaré ante a crucificação de Jesus. Boa tarde, meus irmãos encarnados e os desencarnados. Temos a certeza absoluta de que existe uma assembleia na dimensão espiritual a nos ouvir também. Porque onde existe ou mais, dois ou mais, reunidos para falar do Mestre Divino, para falar das leis imutáveis do Pai Criador, de Deus, onipotente, onipresente, onisciente, existe os prepostos do Cristo, governador planetário, toda uma falange de irmãos mais evoluídos, que já superaram a nossa etapa evolutiva e já se encontram na condição de colaboradores para levar aos quatro cantos do planeta a consolação, a informação, o conhecimento da verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O processo libertador, o processo salvacionista, é um processo ininterrupto, é um processo contínuo, minuto a minuto, passo a passo, conquista a conquista, degrau a degrau. Portanto, nós vamos falar de uma estrela, de um espírito que alcançou a angelitude e muito mais, a condição de espírito puro, benevolente, uma verdadeira estrela guia, Maria de Nazaré. Conta-nos os espíritos amigos, os nossos orientadores, tutores, guias, anjos de guarda, que naquele momento em que o governador planetário resolveu pessoalmente vir ao mundo corpóreo, consertar o que estava errado e validar aquilo, ou aquelas leis, aquelas elucidações, aqueles conceitos que haviam sido captados com fidelidade por todos aqueles que ele enviou antes dele, que em todos os lugares semearam e chamaram a humanidade para a reflexão a respeito do Criador, a respeito das leis naturais que regem a vida. Houveram boas intuições, boas captações, bons médiuns, bons intérpretes, mas também houve aqueles que se confundiram, que se equivocaram. Quando falamos esse tipo de dificuldade de fidelidade ao dom da interpretação, de ser o portador de algo
revelador, nós pensamos, para entender melhor a complexidade de tudo que a sociedade anotou, de todos os registros religiosos, antropológicos da nossa humanidade terrestre, desta casa planetária chamada Terra, nós nos reportamos a um pensamento e uma ideia singela do diamante no cascalho, onde o garimpeiro vai revolver a terra para dali, na esperança de tirar a pedra preciosa, naquele trabalho gigantesco, difícil, trazer aquele amontoado de lama e cascalhos para peneirar, e depois de passar por uma série de processos, ele vislumbra a pedra preciosa. E aí, ele identificando a pedra preciosa, ela vai passar pelo processo de tratamento, de lapidação. Assim, fazemos a analogia com o conhecimento superior da vida, com as leis imutáveis, indestrutíveis, inderrogáveis, dentro das quais o nosso Pai Criador, pela sua vontade, nos criou e nos colocou dentro dessas leis. E dentro delas nos movemos e existimos e precisamos compreendê-las. Quando Jesus decidiu fazer essa viagem de baixar a sua luminosidade de verdadeiro sol planetário, ele contou com todo um projeto nas esferas sublimes da vida, nas esferas superiores, onde as mentes iluminadas residem. E esse projeto teve um personagem extraordinário, que veio primeiro, que se prontificou a descer primeiro, para recebê-lo no momento oportuno, porque já não somos mais ignorantes de que existe a lei vibratória, e que era preciso um espírito de vibrações bastante rarefeitas, iluminadas, para promover a vinda do governador ao plano físico. Essa estrela recebeu o nome de Maria e singelamente vem e se corporifica na cidade de Nazaré, na Galileia. E quando mocinha, eu estou recapitulando uma história que todos nós conhecemos. Ela foi visitada, sempre desde a infância, por manifestações espirituais, preparando-a. E ela tinha todo um olhar diferenciado. Mas antropologicamente sabemos a posição da mulher e o silêncio que ela precisaria impor para a condução sem maiores atropelos naquela sociedade. E Maria era possuidora desse olhar incomum. Podemos também, na analogia, lembrar, numa terra de cego, quem tem um olho é rei. Então existem aqueles que estão na cegueira completa, mas existe alguém que já vislumbra, já tem outro que já enxerga melhor coisas que o comum não percebe, entendimentos e questionamentos que não são fáceis de serem assimilados pela maioria. E isso acontece e aconteceu em todos os tempos e também acontece hoje. Então, aquela mocinha, ela já tinha esse olhar,
ela já possuía, já era possuidora desse patrimônio diferenciado do comum da sua época. E com a anunciação, ao orar no seu quarto, ela vê materializado um espírito que lhe informa que a missão iria dar o outro passo, que o projeto iria, a partir daquele momento, avançar para a descida do Messias, do grande mestre, do governador planetário, do arquiteto e construtor deste orbe. E tudo mais conhecemos do nascimento, que não é o foco nesse momento, mas da postura dessa estrela, num corpo feminino, no silêncio da sua posição, acompanhar e colaborar com a sustentação do projeto e da realização da profecia da vinda do Consolador. E naquele dia tão triste da história da humanidade, encontrava-se naquele Gólgota aquela estrela que apagara a sua luz em benefício do amor, para que o seu filho viesse trazer a luz, o roteiro, para que nós, a partir daquele momento, tivéssemos uma direção segura. E aquela mulher que acompanhou todo o movimento do seu filho, que estava sozinha perante aquela turba enlouquecida, aquelas almas desvairadas e loucas, embrutecidas, cegas e surdas, ignorantes. Enquanto que todos os apóstolos, todo o colégio apostólico havia dispersado, temendo também a morte. Maria acompanhou todos os momentos da prisão, a partir da prisão, até o momento quando levantaram a cruz infame. Ela estava presente, e a sua presença nesse momento é o testemunho inabalável da força moral desse espírito angelical. Outras mulheres acompanhavam a Mãe Santíssima, acompanhavam Maria de Nazaré, e ali aos prantos, estarrecidas perante aquele ato insano, Maria olhava e chorava e sofria com seu filho. Em determinado momento, quando Jesus sente que deveria encerrar naquele momento a sua participação na exemplificação da redenção humana, ele ainda regimenta forças, no momento em que um dos seus alunos se aproxima de Maria, coloca a mão sobre o seu ombro, e é nesse momento que Jesus fala para aquele coração maternal, e fala para aquele discípulo amado: João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Jesus demonstrava e exemplificava naquele momento mais uma lição da fraternidade universal, da união de todos nós como filhos de Deus, porque ele nunca disse que era Deus. Ele sempre colocou em alto e bom tom, como todas as suas parábolas e alegorias: eu sou o filho, nada faço sem a vontade do meu Pai. Tudo que eu faço é a vontade de meu Pai que eu obedeço. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus.
Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Quando ele ditou o Pai Nosso, o que foi que ele colocou na primeira fase? Pai Nosso. Pai Nosso. Se colocando também como filho. E em muitos momentos se mostrou que era nosso irmão. E que Deus era o Espírito. Era o amor. Imaterial, imensurável, incondicional, único, eterno, soberanamente justo e bom. O amor, a energia do amor, promotora da vida. E aí, ao terminar aquele espetáculo dantesco, todos se dispersaram. E Maria segue com aquelas mulheres companheiras de jornada para a casa de Maria de Cleófas. As mulheres cansadas, não só de chorar, mas de sofrer, como todo coração maternal, que possui algo de especial, de ternura, de amor, que lampeja um sinal pálido do amor divino, ainda no planeta Terra, mas já é uma expressão do amor. E todas elas, cansadas do sofrimento do dia, adormecem, porque imaginaram que Maria também havia adormecido. Mas Maria de Nazaré, sentada num tosco banco, em frente a uma mesa, com a cabeça reclinada, ela meditava, ela revia na sua tela mental toda a história que ela não podia contar a ninguém, o antes da sua vinda ao planeta e toda a trajetória para aquilo se cumprisse. E quando todos atribuíram que ela dormia e adormeceram, a dor perpassava aquela alma materna, muito mais do que todo o conhecimento que ela era detentora, como já aluna de uma escola bem mais desenvolvida. Ela sente que uma luz se faz no ambiente. Ela levanta a cabeça e vê Jesus. Quem nos narra essa revelação é um espírito de alta envergadura moral e intelectual, Adolfo Bezerra de Menezes. Ele diz que quando Maria levanta a sua visão, ela vê Jesus, seu filho amado, não mais em sangue, mas todo iluminado. E textualmente, eu vou transmitir o que Adolfo Bezerra de Menezes escreveu no livro Veleiro de Luz. Naquele momento, jubilosa, inebriada de amor, ela se ajoelha perante o filho. E Jesus levanta-a, toma nos seus braços e diz: minha mãe, rainha dos anjos, bendita sois entre as mulheres. Passa o teu véu de dores sobre a humanidade, para que ela se alente. Levanta tuas mãos sobre os aflitos, para que enxuguem as lágrimas. Ajuda-me a conquistar o mundo para o meu Pai. Rainha, minha rainha, vigia comigo os instantes da humanidade, para que os homens aprendam a calcar aos pés a serpente do mal e a entenderem a divina lição do amor. Reergue, minha mãe, o mundo nos teus braços e com o teu carinho de mulher-mãe,
faz desceres as luzes de novas alvoradas aos corações entristecidos. A mensagem da ressurreição estava feita. Jesus despede-se de sua mãe e vai ao túmulo, ao encontro de Madalena. É a partir daí que a gente conhecia, não é? Maria guarda esse encontro no silêncio do seu coração, que renovava a esperança no Pai Eterno e na missão redentora que ambos haviam se comprometido perante o Pai Criador. Maria parte para viver com familiares no sul de Éfeso, numa cidade chamada Bataneia. E ali ela começa a se entristecer, porque os primeiros cristãos, o colégio apostólico depois reunido, começam a divergir nas opiniões e na formação de organizações, já com cada um com uma postura diferente. Queriam estabelecer na Bataneia uma hierarquia diferente, porque a mãe do Cristo, do Jesus de Nazaré, ali estava, como também pela linhagem de José, o seu pai biológico, e os seus irmãos ali presentes. E ela se entristece por ver a desunião e os rumos que aquelas criaturas estavam dando a tudo o que havia acontecido, quando João vem visitá-la. E João diz: minha mãe, eu demorei a chegar, porque eu não tinha onde morar. Mas um príncipe da região, convertido às ideias do teu filho Jesus, me ofereceu uma choupana. É para onde eu vou te levar, minha mãe. E Maria renova as suas alegrias e parte com João para habitar até os últimos dias da sua vida numa choupana, numa colina, no sul de Éfeso ainda, em frente ao mar. E ali, enquanto João descia para Éfeso, para Bataneia, para pregar o que tinha entendido, ouvido e vivido junto ao Mestre Divino, Maria passava os dias e logo se espalhou naquela região que a mãe de Jesus estava ali morando. E os sofredores, os estrupiados, de todos os matizes, do corpo e da alma, subiam aquela colina para irem chorar e pedir a Maria de Nazaré consolação. E quando uma vez estávamos conversando a respeito de Maria, uma irmã nossa, detentora do dom da mediunidade, da faculdade de ver os espíritos e ouvi-los com fidelidade, com nitidez e com muita credibilidade, ela via esse cenário e ela, emocionada, chora copiosamente. E nós sentíamos a vibração. E ela dizia: ao lado desta casa existe uma montanha de muletas, que hoje conhecemos como muletas. Mas naquela época, aqueles dois ganchos não eram burilados, amarrados com os próprios pedaços do vegetal. E aquela montanha de muletas ao lado da casa da choupana onde morava Maria de Nazaré. Ela impunha as mãos sobre os sofredores e os curava, como Jesus fez. Libertava de todas as enfermidades possíveis
E quando não possível a libertação da matéria, ela curava a alma. Ela medicava a alma. E dali eles saíam renovados. E muitos, ao caírem aos seus pés, pediam ajuda e consolação para os seus sofrimentos. E diziam: Mãe Maria, como posso vencer tamanha dor? E ela respondia a todos com a sapiência, a serenidade e a amorosidade, a ternura maternal que possuía em abundância. Dizia a todos: meu filho, isso também passa. Isso também passa. Dizia ela carinhosamente: só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. E uma vez, Francisco Cândido Xavier, nos momentos de muito sofrimento, não só físico como moral, ele, ao detectar a presença do seu guia, Emmanuel, ele diz: Emmanuel, eu queria que você me fizesse um favor. Vá ao encontro da mãe de Jesus e peça a ela que mande uma palavra de consolação para mim. Uma semana depois, Emmanuel aparece e Chico diz: você encontrou Maria, a mãe de Jesus? Ele disse: sim. E o que foi que ela disse para que eu aliviasse a minha dor? Simplesmente, Chico, isso também passa. E ele colocou em vários pedacinhos de papel, por toda a casa dele, no banheiro, no quarto, na cozinha, na sala, a frase: isto também passa. Porque tudo passa, somente o amor de Deus, que é a alma da vida, jamais passará das nossas vidas. E em outro momento, Chico diz: o mal, promotor da dor, não tem existência real. O mal é criado pela ignorância e desaparecerá da terra, como tudo desaparecerá da terra e da alma humana que não estiver alicerçado na lei de Deus, que é a lei do amor. Então, temos a certeza absoluta hoje de que estamos realizando os primeiros passos desse processo de seleção íntima, de extirpar as ervas daninhas da ignorância milenar, da teimosia, da rebeldia, do egoísmo. E os espíritos orientadores e mensageiros de Jesus nos dizem que o mal, que o sofrimento é oriundo, esta peste, de dois sentimentos que se compara ao câncer da alma: o orgulho e o egoísmo. O personalismo, o melindre, o amor próprio ferido, os vícios e as paixões cultivadas e alimentadas milenarmente, eles vão ceder, dar lugar à verdade que liberta. Lembrem-se que no início eu falei, o processo libertador não é miraculoso, não é apoteótico, não é estanque. O processo libertador e salvador é um processo de maturidade, de continuidade ininterrupta para todos aqueles que começaram a perceber, começaram a tirar um pouco a trave dos olhos, começaram a enxergar um pouco
e a ouvir um pouco, entendendo e refletindo e interrogando: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou a fazer aqui? Nesse momento, nessa experiência biológica, que é comparada a um piscar de olhos. Um piscar de olhos? Um minuto? Como eu posso viver um minuto? Isto é uma brincadeira? Como a existência biológica é comparada com um minuto e depois se dá uma fatalidade inexorável? Para nunca mais se recomeçar? Uma vez que sabemos que o universo hoje, pelas ciências, é estonteante obra infinita, que o nosso planeta é um minúsculo grão, quase microscópico, nesta grande obra estupenda do cosmos. E será que o humano, a inteligência humana, iria ter a experiência de um minuto, de um piscar de olhos, e não mais progredir? E não mais ter a oportunidade de recapitular? Não mais podemos aceitar determinada colocação, uma vez que a própria estrutura social humana permite que o filho recapitule quantas vezes necessário for a lição para aprendê-la. Os próprios colégios da academia humana nos proporcionam esse empenho. Numa sala de aula, 30, 40 alunos, o professor lecionar um conteúdo, cada um capta dentro do alcance do seu arcabouço individual, da sua estrutura evolutiva, das suas conquistas e das suas limitações. O conteúdo é lançado para todos, mas cada um capta aquela verdade com a dimensão e o percentual próprio do seu grau evolutivo. Então quer dizer que alguém que não captou 100%, que não captou 90% ou 80%, perdeu a chance de recapitular? A nossa lógica diz que não. Aquele filho será estimulado quantas vezes necessário for para que ele atinja 100% do aproveitamento do conteúdo. E é desse foco, da importância da vinda do Salvador, que iremos trabalhar no conteúdo que acabamos de falar, do aprendizado. Quando nessa mensagem ele coloca uma coisa muito interessante, que a partir daquele momento a humanidade iria desenvolver, iria se capacitar para ter um entendimento elevado, mais desenvolvido da concepção de Deus. Não era mais aquele Deus passional, guerreiro, mas o Deus que o Cristo apresentou e disse que era o modelo, o mestre maior, e que o chamou de Pai, e chamou a atenção dos ouvintes quando diz: qual o pai humano, mesmo vós ainda tão bárbaros, tão animalizados, que o filho pede um pão e você vai dar uma pedra? Qual o pai humano que o filho pede um peixe e ele vai dar uma serpente? Imagina Deus, a inteligência suprema do universo, a própria energia do amor, porque só Ele promove a vida. E em muitas colocações, Jesus, em parábolas e alegorias, trouxe essa estrutura para que nós, no processo de evolução, adquiríssemos a condição intrínseca de compreender pela maturidade. Quando Jesus dizia: eu e meu Pai somos um, porque Jesus tinha alcançado a plenitude do desenvolvimento das potencialidades,
dos atributos que o Senhor da vida havia colocado nele quando o criou, como colocou em cada um de nós. Por isso que ele disse: acendei a tua luz, acendei a vossa luz, vós podeis fazer como eu faço. Quando? E nesse momento, lembrarmos de uma pirâmide é providencial. Nós, seres humanos, espíritos principiantes na jornada espiritual, despertando, saindo da animalidade para uma nova condição de espíritos herdeiros de Deus, estamos na base da pirâmide. E o Cristo está no topo da pirâmide. Ele é o modelo. E os espíritos responderam a Allan Kardec: qual o modelo que precisamos ter para a nossa caminhada de aperfeiçoamento? E eles respondem sem titubear: Jesus de Nazaré. É Ele o modelo, é Ele o nosso mestre, a estrela guia, o governador deste planeta, que nunca nos deixou órfãos, que nunca se separou de nós, que está conosco até a consumação dos séculos, e os séculos não serão consumidos. Etapas sim se sucederão, mas nunca sairemos da vida. Então, quando Jesus falava que Ele e o Pai eram um, essa comunhão plena que Jesus tinha e tem com o Senhor da vida, fazendo a sua vontade, como Ele nos disse: o meu alimento é a fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E Ele colocou sempre para nós que éramos também esses filhos dotados dos atributos, das virtudes, dessa herança, desse tesouro que Jesus usufrui em plenitude. Ele disse que nós também tínhamos. Então somos filhos da luz, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Nós possuímos as sementes de todos esses atributos, clamando para se desenvolverem. E a Carta Magna, a Constituição Divina, essa boa notícia, hoje tão bem explicada pela doutrina de Jesus, ora renascida no pensamento espírita, nos chama a atenção para a introspecção, para compreendermos que o reino dos céus não está ali nem acolá, mas no âmago de cada um de nós. Que temos que fazer essa viagem íntima para nos conectarmos com o Senhor da vida, com o nosso Pai. E a palavra religião, na sua essência, diz isso: religar o Filho com o Pai. Portanto, hoje nós sabemos que somos uma centelha divina, que o nosso corpo é um templo sagrado, uma estrutura perecível, mas de uma sapiência e de uma organização extraordinária. Cada átomo, cada célula, cada órgão é uma expressão miraculosa, milagrosa da mente esplendorosa do Pai Criador. E por que nós vivemos clamando por milagres? Será que não temos olhos de ver? O nosso próprio existir é a maior comprovação do milagre da vida, da geração, da materialização de um espírito no ventre materno, nesse santuário genésico de uma mulher. É esplendorosa essa manifestação milagrosa do Pai Criador. Então, com o conteúdo da doutrina dos Espíritos, nós ficamos conscientes,
abrimos os nossos olhos para entender e dizer para você todos os dias na autodoutrinação, porque doutrinar os outros é importante. Você passar o conteúdo, as ferramentas, para dar um alerta, para dar um sinal, um roteiro para o outro, se quiser seguir. Mas a autodoutrinação, essa que é a mais importante para o espírita, se autodoutrinar, respirar ininterruptamente no esforço que o apóstolo Paulo falava, de combater o bom combate, a luta sistemática do autoconhecimento, para que possamos despertar, adestrar o nosso intelecto, o nosso nascedouro, para a vigilância perene, a postura de vigilante. Vigiai e orai para não caíres em tentação. Vigiar, está atento, e com o conhecimento conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de todos os condicionamentos, de toda a cristalização maléfica, de milênios de viciação, de compreender a imortalidade da alma. Eu estou neste corpo, nessa máquina perecível, mas eu não sou este corpo. Mas esse corpo é um templo de Deus vivo. É um altar, é um santuário, onde eu, como espírito imortal, estou no aprendizado, nesse aproveitamento das lições do dia a dia, do hora a hora, do minuto a minuto. Essa condição, esse despertar, é nada mais do que a concretização do que Jesus veio trazer para o planeta Terra. A elevação do nosso entendimento para o conceito de Deus. Então, todos nós vamos sair daqui e vamos exercitar isto. Eu sou uma centelha divina. Eu sou uma chama sagrada. Eu saí da vontade do meu Pai e estou na vida física, com este templo sagrado que eu preciso amá-lo, respeitá-lo, cuidá-lo, não violentá-lo, para que eu viva o máximo possível com equilíbrio biológico, para o aproveitamento do meu despertar espiritual, porque não tem outro fundamento, nem outro sentido, nem outro objetivo da vida biológica, a não ser o nosso crescimento espiritual. E a proporção que nós vamos conhecendo, a proporção que nós vamos desenvolvendo a maturidade, a percepção de espíritos e das leis que regem o espírito, porque das leis biológicas nós já conhecemos um pouco. Nós sabemos das leis da física, da química, da matemática, e ai de nós se infringirmos alterar um composto daquele no laboratório. Vamos criar outro composto. Vamos criar outra coisa. Então já sabemos da química orgânica, dos nutrientes que precisamos colocar todos os dias no nosso corpo biológico para gerar energia, para gerar imunidade, para termos uma saúde relativa. Mas será que nós estamos já suficientemente despertos e atentos e vigilantes para começar a observar as leis que regem o espírito, a razão, o intelecto? Botemos nossas barbas de molho e vamos começar a desejar conhecer essas leis, porque a todo momento estamos infringindo-as e provocando concomitante a desarmonia, a enfermidade, a dor, o sofrimento. Então é preciso que nós nos adequemos à lei perfeita que rege o nosso espírito. E foi isso que o Mestre Divino veio.
eu vivo, eu me alimento fazendo a vontade do meu Pai. E nada poderei fazer sem a vontade do meu Pai. Esse entendimento precisamos começar a desenvolver. Prezados irmãos, quando na idade avançada, realizando esse trabalho, Reginaldo, quando estiver na hora você me avisa, tá? Que às vezes eu fico tão empolgada que esqueço da hora. Em idade avançada, Maria de Nazaré, nesse cotidiano de atender os sofredores e libertá-los e consolá-los espiritualmente, chega a velhice. E um dia, ao anoitecer, ela caminhava por aquela praia, meditando na beleza, no esplendor da obra de Deus, no mar, naquela lua esplendorosa que visitava aquelas águas e a sua visão. E vê que um peregrino se aproxima. E aquele peregrino senta ao seu lado. E ela o convida para entrar na sua choupana. Tempo esgotado? Não? Ainda 5 minutos. E aí, aquele peregrino começa a falar com Maria de Nazaré. E ela começa a sentir algo diferente naquela vibração daquela fala. E ele começa a falar do reino dos céus. Em determinado momento, quando ela chega ao estado de emoção, ele levanta-se e estende as mãos. E deixa, porque ele materializou, as chagas nas suas mãos. Ela novamente vê o seu filho. E naquela emoção extrema, ele diz: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Quando ela vê as chagas, naquela emoção grandiosa, ela diz: meu filho, as úlceras que te fizeram. E ela procura instintivamente aquela ferida do peito, porque naquele momento da crucificação, quando Jesus foi atingido por aquela lança também perpassou o seu coração maternal. E Simeão havia dito lá no templo, o sacerdote, quando Maria com Jesus menino foi apresentá-lo ao templo. E Simeão profetiza que poderia Deus dispersar a vida dele, tirá-lo da terra, porque ele tinha visto o Salvador. E se dirige a Maria: mãe, também o teu coração será traspassado por uma lança. A dor de tudo aquilo que ela viveu, pela incompreensão da humanidade com o seu filho, e naquele momento supremo, daquela lança feriu o seu peito. E ela se joga nos braços de Jesus. Queria abraçar-se aos pés do seu filho e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a da mesma maneira como foi a aparição logo depois da crucificação, cercado de um halo de luz celestial, ele que se ajoelha aos pés da mãe e beijando as mãos, disse-lhe com carinho: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E a partir daquele momento, daquela emoção, Maria entra em coma. E uma legião de espíritos angelicais vem buscá-la. Mas antes de se desprender da terra, do plano material ou das dimensões circunvizinhas, ela deseja visitar os cristãos que começaram a ser perseguidos e a trancafiados nos calabouços para serem comida dos leões nas festas e os circos romanos. E ela ali passa e deseja deixar para todos aqueles que estavam sofrendo em nome da boa notícia
que o seu filho havia trazido à terra. E inspira uma jovem esquálida para que ela cantasse. Canta, minha filha, canta o que já aprendeste de esperança com o Salvador. E ela, sem entender porquê, começa a cantar. E todos os cristãos acompanham aquele hino de louvor, aquele hino de bom ânimo e de esperança no reino dos céus, na certeza da imortalidade, que logo mais iriam vivenciar em plenitude, em dimensões melhores. E aí ela parte, ainda visitou Tiberíades, ainda visitou a Galileia, e depois parte para os planos superiores onde habitam os seres bem-aventurados. E hoje continua como rainha dos anjos a trabalhar incessantemente por nós, a enviar em todos os lugares onde há dor e sofrimento, onde há choro, onde há desespero, mas onde há um coração que tem a condição de se elevar em oração e pedir a Maria de Nazaré: minha mãe, ajuda-me, alivia a minha dor. E com certeza, na acústica da alma, ela vai responder: isto também passa. Na guerra implacável lá no Gólgota, entrecerravam-se as armas do mal. E enquanto a ignorância contava a vitória, estavas lá perplexa, mas lúcida e forte, presenciando tamanha ignomínia. Quando o céu respondeu àquele insano ato, de pé estavas e lá ficastes, recebendo também, mas de modo diferente, a resposta de Deus, que mais profundamente renovava-te as forças e beijava-te o coração. Saiu reconfortada e silenciosa, com um propósito a realizar. Seria daquele dia em diante a mãe dos sofredores e desvalidos que viessem lhe encontrar. E numa choupana, ao sul de Éfeso, em colina bucólica, escolheste o mar por testemunha dos teus atos de amor aos viajores que aos teus pés chegavam sedentos. Tuas mãos santas logo os alcançava, em uníssono a tua voz adestrada para o amor. E os corações aflitos dali saíam renovados, depois de longa peregrinação. Desciam a colina jubilosos, ao som da tua voz, nos seus ouvidos a dizer: meu filho, tudo passa, só não passa o grande amor de Deus por ti.